30 de abril de 2025, quarta-feira da segunda semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, quarta-feira. Louvado seja Deus nos encontrarmos nesta manhã desta quarta-feira. Amanhã já começaremos um novo mês. Hoje é dia de nós revisarmos tudo aquilo que nós vivemos neste mês de abril, né? O mês da Páscoa, o mês do encerramento da Quaresma, né? O tempo passa tão depressa, né, minha gente? Então, hoje agradeçamos ao Senhor por mais um mês de vida que nós estamos encerrando, né? Também pedir que o próximo mês seja um mês cheio de alegria, de paz, de realizações para nós, né? Nós vamos meditar agora nesta manhã a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 17 ao 26. Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante à noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho, formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os guardas estavam apostos na frente da porta, mas quando abrimos a porta não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: Os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, estamos acompanhando desde o comecinho do tempo da Páscoa o livro dos Atos dos Apóstolos, né? Todos os dias eu estou enfatizando isso, e nós vamos acompanhar ao longo de todo o tempo da Páscoa. São os atos da igreja nascente, né? Os acontecimentos que se passaram depois do Pentecostes, né? E nós vemos aqui que a pregação dos apóstolos, o seu modo de vida, o que eles ensinaram, começou a incomodar, né? Começou a incomodar o sumo sacerdote e os do seu partido, que era o partido dos saduceus, né? Mandaram prender os apóstolos. Pois bem, e aí acontece a prisão, né? Acabaram por lançá-los na cadeia pública. E nós vemos aqui que durante a noite o anjo do Senhor abre as portas, os apóstolos saem, e por ordem do anjo, vão até o templo e começam a pregar ao amanhecer a todos que estavam lá. Aqui, meus queridos, para nós refletirmos uma coisa, né? Aquilo que não é de Deus, ou melhor, aquilo que se opõe ao que é de Deus, não prospera. Não prospera. Acho que a maior mensagem
para a nossa vida pessoal hoje, que esse texto tão bonito dos Atos Apóstolos quer nos deixar, é que se nós consagramos algo a Deus e dizemos que aquilo que nos pertence, pertence primeiramente a Deus, por consagração, por entrega, por bênção, por que ter medo de perder aquilo ou de não dar certo? É uma grande pergunta para nós, né? Nós vivemos num mundo, né, e em meio a tantas situações, meus queridos, que às vezes nós nos vemos cheios de temor e tremor, e medo, e angústia, e tantas preocupações. E o Senhor vem nos falar por meio desse texto de hoje assim: olha, aquilo que é meu eu cuido. Aquilo que é meu eu cuido, né? Os apóstolos foram presos. Deus mandou um anjo para ir lá soltá-los. Ninguém consegue barrar o projeto de Deus. Ninguém destrói o que é de Deus. Ninguém. Aí esses sumos sacerdotes no dia seguinte mandam, querem ver os apóstolos, né, como nós acompanhamos, né? E aí os apóstolos não estão mais lá. Mas como assim? E aí chega a notícia, eles estão lá num templo pregando de novo. Olha só. Quanta coragem, quanta audácia, quanta confiança. E eu acho que é o que fez diferença na vida deles, nessas experiências, foi exatamente a obediência a Deus. Meus queridos, eu não sei o que vocês têm vivido, o que você tem vivido na sua vida pessoal, familiar, enfim, no seu trabalho. Mas uma coisa é certa, às vezes nós vamos nos convencendo de que o mal e de que as dificuldades são maiores do que Deus. E a palavra de hoje vem nos mostrar assim: nós temos um Deus que vela por nós, nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Deus que é cheio de poder e que é capaz de abrir e nos arrancar das prisões mais seguras que possa existir na face da terra. Não há nada para Deus que lhe seja impossível de realizar. Tudo para o Senhor é possível. Ele é Deus. Ele é Deus, né? E às vezes parece uma palavra plausível, né? Tudo bom, tudo bem, isso daí a gente sabe, tá bom. Então por que esmorecemos diante dos acontecimentos da vida? Por que então nós nos amedrontamos? Por que muitas vezes desistimos, desanimamos diante de alguns acontecimentos? Por que nós não somos fortes, persistentes, honrosos diante dos projetos de Deus, diante dos nossos sonhos, diante das nossas metas? Meus queridos, prestemos bem atenção nesse texto de hoje, né? Quando vão buscar os apóstolos lá na prisão, eles encontram a prisão fechada, diz o texto, com toda segurança. Os guardas apostos na frente da porta. O que quer dizer isso? Isso quer dizer um estrondo de prisão. Isso quer dizer um estrondo de obstáculo. Se dependesse da humanidade daqueles homens, eles estariam lá presos. É isso que o texto quer enfatizar. O texto quer enfatizar que foi o poder de Deus que os tirou de lá. O texto quer enfatizar que Deus é capaz de fazer tudo. O texto quer enfatizar que foi por ordem de Deus que aquele anjo acabou por ser intercessor daqueles homens para que aqueles homens saíssem de lá. É isso que o texto quer enfatizar para nós levarmos para a nossa vida. A prisão estava trancada, fechada, com toda a segurança. Nós nos deparamos com situações assim. Nós nos deparamos quando nós vemos um problema que parece ser muitas vezes maior do que Deus, maior do que nós.
pode ser irresolvível, vamos dizer assim. E a palavra de hoje vem nos dizer assim: olha, por maior que seja a sua dificuldade, Deus ainda é maior do que ela. Só para te lembrar, por maior que seja a sua angústia, Deus ainda é maior do que ela. Por maior que seja o obstáculo que você tem de enfrentar, por maior que seja a luta que você tem de enfrentar, Deus ainda é maior do que ela. Se agarre, se apegue nele. Palavra linda, hein, minha gente? Palavra linda. É claro, aí vai ter o desdobramento da situação aqui, né? Alguém avisando os sumos sacerdotes: olha, os homens que vós colocastes na prisão estão lá no templo ensinando o povo. E aí os chefes da guarda, junto da guarda, traz os apóstolos, mas sem violência. O texto para nisso para a gente poder acompanhar o que vem amanhã. Então, leve hoje, para tudo que você for viver no seu dia, essa mensagem. Eles trancaram, mas Deus, sem arrombar portas, Deus desfez o que eles tinham feito. Deus não precisa fazer barulho. Não precisa. Quem faz barulho é o demônio. Deus não precisa. Ele simplesmente faz. Creamos nisso. Desejo a você uma quarta-feira cheia de Deus, cheia do poder do Deus que é todo-poderoso. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.